Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ler o nosso quarto capítulo de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Vocês se lembram do que aconteceu no nosso último capítulo? Vamos lembrar? No nosso último capítulo, a Lúcia estava muito chateada, porque ela já tinha voltado lá para a Inglaterra, que é no nosso mundo, né? E daí ela pegou e falou: gente, eu tô aqui, tá tudo bem comigo? Só que ninguém acreditou nela. Eles falaram: Lúcia, a gente tava lá na sala, a gente saiu da sala e agora você vem correndo aqui falando que passou horas fora de casa. Como é que é isso? Você tá mentindo. Aí se passaram muitos dias com os irmãos de Lúcia, achando que ela tava mentindo, que ela não tinha ido para lugar nenhum, ela tinha só ido e voltado ali para aquele quarto vazio. Até que houve outro dia de chuva. E daí eles foram brincar de esconde-esconde. E a Lúcia estava procurando, né? Aí aconteceu que a Lúcia se enganou, achou que o Edmundo era a Susana que estava procurando ela. E entrou dentro do guarda-roupa, porque não tinha nenhum outro lugar próximo. E daí o Edmundo foi lá para tirar sarro dela. Ele resolveu entrar no guarda-roupa também. Só que quando ele entrou no guarda-roupa, ele se perdeu lá dentro, ele fechou a porta, né? E acabou se perdendo e foi parar em Nárnia também. Aí ele ficou arrependido até de ter falado que a Lúcia era mentirosa, ficar tirando sarro dela e tal. E ele tava lá no bosque, tava meio frio, ele não tava gostando muito não. Aí ele ouviu alguma coisa. Eram sons de sininhos. Lá de longe, esse som foi ficando cada vez mais perto. Quando esse som ficou perto o suficiente, ele viu que era um trenó puxado por renas brancas. E quem estava nesse trenó era a feiticeira branca. Só que ele não sabe quem é a feiticeira branca, ele nunca esteve em Nárnia. Então vamos ver o que vai acontecer com ele, tá? O nome do capítulo é Manjar Turco. Mas o que é você? Tornou a rainha a dizer. Por acaso um anão que cresceu demais e resolveu cortar a barba? Não, majestade, disse o Edmundo, eu nunca tive barba, sou ainda um menino. Um menino? Disse ela. Quer dizer um filho de Adão? Edmundo ficou parado, sem dizer nada, já que se sentia todo confuso. Seja lá o que for, acho que se trata também de um débil mental, disse a feiticeira. Responda logo, se não quer que eu perca a paciência, você é um humano? Aí o Edmundo ficou assustado, né? Sou sim, real senhora. E como conseguiu entrar nos meus domínios? Quero saber, perguntou ela. Por um guarda-roupa, majestade? Por um guarda-roupa? Que história é essa? Eu abri a porta e de repente estava aqui, respondeu Edmundo. Ah, disse a rainha, falando mais para si própria do que para ele. Uma porta. Uma porta no mundo dos homens. Já ouvi falar de coisas parecidas? Pode ser o princípio do fim, mas ele é um só e resolverei isso com facilidade. Levantou-se a feiticeira e olhou o Edmundo com os olhos afogueados. No mesmo instante, ergueu a varinha. Edmundo sentiu que ela ia fazer qualquer coisa terrível, mas não foi capaz de dar um passo. Já se considerava perdido quando ela pareceu mudar de opinião. Meu menininho, disse ela, com uma voz muito diferente, está gelado. Sente-se aqui no trenó, perto de mim. Cubra-se com a minha manta. Vamos conversar um pouquinho. Edmundo não gostou muito do convite, mas não teve coragem de desobedecer. Pulou para o trenó, sentando-se aos pés da rainha, que colocou uma dobra da manta em torno dele. Que tal uma bebidinha quente? Seria bom, não seria? Sim, majestade, respondeu Edmundo, batendo o queixo de frio. Lá de dentro dos agasalhos, a rainha tirou uma garrafinha que parecia de cobre. Levantando o braço, deixou cair uma gota na neve. Edmundo viu a gota brilhar como um diamante. Durante um segundo no ar, mas no momento em que tocou a neve, produziu um som sibilante. Imediatamente o anão apanhou, passando-a para Edmundo com uma reverência e um sorriso afável, ou seja, simpático.
Aquilo se transformou num copo cheio de um líquido fumegante. Depois de ter começado a beber, Edmundo sentiu-se muito melhor. Era uma bebida que nunca tinha provado, muito doce e espumante, ao mesmo tempo espessa, quer dizer, uma coisa grossa, que nem chocolate quente, e aqueceu a cabeça dele até os pés. Beber sem comer é triste, filho de Adão, disse a rainha. Que deseja comer? Manjar turco, majestade. Por favor, disse Edmundo. A rainha deixou cair sobre a neve outra gota da garrafinha. No mesmo instante apareceu uma caixa redonda, atada com uma fita de seda verde, que ao se abrir revelou alguns quilos do melhor manjar turco. Edmundo nunca tinha saboreado coisa mais deliciosa, tão gostosa e tão leve. Sentiu-se aquecido e bem disposto. Aqui está o anão, ó, mostrando, dando para o Edmundo o copo com a bebida quente. Enquanto ele comia, a rainha não cessava de fazer perguntas, não parava, né? A princípio, lembrou-se de que é feio falar com a boca cheia, mas logo se esqueceu, absorto na ideia de devorar a maior quantidade possível de manjar turco. E quanto mais Edmundo comia, mais tinha vontade de comer. Nem quis saber por que razão a rainha era tão curiosa. Aos poucos ela foi arrancando-lhe tudo. Tinha um irmão e 2 irmãs. Uma das irmãs já conhecia Nárnia e tinha encontrado um fauno. Ninguém mais, a não ser ele, sabia. O irmão e as irmãs sabiam da existência de Nárnia, mas ela parecia especialmente interessada no fato de eles serem 4, voltando sempre ao mesmo assunto. Tem certeza de que são só 4? 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva? Nem mais nem menos? Perguntava ela. Edmundo abriu a boca cheia de manjar turco, repetindo. É isso mesmo, majestade. Já disse, esquecendo-se de ser educado. Por fim, acabou-se o que era doce, e Edmundo olhava fixamente para a caixa vazia, louco para que a rainha lhe perguntasse se ainda queria mais. Sabia ela muito bem o que ele estava pensando, e melhor ainda, sabia que o manjar turco estava encantado. Quem o provasse ficaria querendo sempre mais, e chegaria a comer até estourar. Mas a rainha, em vez de oferecer mais, disse: Filho de Adão, gostaria muito de conhecer seu irmão e suas irmãs. Você é capaz de trazê-los aqui para uma visita? Posso tentar, falou Edmundo, olhando para a caixa vazia do manjar. Por que se voltar aqui e trouxer os seus irmãos? Disse a rainha. Vou dar-lhe mais manjar turco. Agora é impossível, porque o poder mágico só tem efeito uma vez. Se fosse em minha casa, seria diferente. E por que não vamos logo para sua casa, então? Disse Edmundo. A princípio, quando subiu no trenó, ficou apavorado com a ideia de que ela o levasse para algum lugar desconhecido, para onde não pudesse voltar nunca mais. Agora nem se lembrava mais desse perigo. Minha casa? Disse a feiticeira. Ah, é um lugar maravilhoso. Você iria gostar muito de lá, tenho certeza. As salas e salas cheias de manjar turco. E imagine só, eu não tenho filhos. Quem me dera ter um menino para educar como um príncipe, e que fosse, depois da minha morte, rei de Nárnia. Enquanto fosse príncipe, havia de usar uma coroa de ouro e comer manjar turco o dia inteirinho. Nunca vi um menino tão inteligente e bonito como você. Sou capaz de fazê-lo príncipe um dia, quando conseguir que os outros me façam uma visita. E por que não pode ser agora? Perguntou Edmundo. Estava muito corado, com a boca e os dedos melados, e fosse qual fosse a opinião da rainha, não parecia nem bonito e nem inteligente. Ora, se eu o levasse agora, nunca mais você veria seus irmãos, respondeu a rainha. Tenho grande vontade de conhecer todos, porque você vai ser príncipe e mais tarde rei. E já está resolvido, mas vou precisar também de nobres. Seu irmão será duque e suas irmãs duquesas? Ah, mas eles não têm nada demais, disse Edmundo. De qualquer maneira, eu poderia buscá-los mais tarde. É, disse a rainha, mas
Depois de entrar na minha casa, poderia esquecê-los. Gostaria tanto de lá que não mais lembraria de ir buscá-los. Agora escute. Vá para a sua terra e volte outro dia com eles, entendeu? Sem eles, não precisa mais aparecer aqui. Mas eu nem sei como voltar, disse Edmundo. É muito fácil, disse a rainha. Está vendo aquela luz? Ela apontou com a varinha, e Edmundo viu o lampião junto ao qual Lúcia havia encontrado o fauno. É por ali, em linha reta, o caminho do mundo dos homens. Agora olhe para o outro lado. E apontou na direção oposta. E diga-me, está vendo aquelas duas colinas lá longe? Acho que eu tô, disse Edmundo. Pois a minha casa, continuou ela, fica entre aquelas duas colinas. Quando voltar aqui e achar o lampião, olhe para as colinas e vá andando pelo bosque até chegar à minha casa. Mas tem de trazer os outros. Vou ficar muito zangada se você vier sozinho. Eu vou fazer o possível, falou Edmundo. E outra coisa, nada de falar para mim. Aliás, nada de falar de mim. Vai ser muito mais engraçado se for um segredo entre nós dois, não acha? Vamos fazer uma surpresa para eles. Um rapaz inteligente como você vai achar um jeito de trazê-los até a colina. Ao passar na frente da casa, pode dizer: vamos ver quem mora aqui, ou coisa parecida. Será melhor assim. Se sua irmã encontrou um fauno, é possível que tenha ouvido contar histórias estranhas a meu respeito. Histórias desagradáveis. Pode ter medo de vir aqui. Os faunos falam o que lhes passa pela cabeça. Ai, por favor, majestade, interrompeu Edmundo de repente. Não pode me arranjar nem mais um pouquinho de manjar turco para a viagem de volta? Não, não, disse a rainha com uma risada. Você tem de esperar pela próxima vez. Fez sinal para o anão avançar, acenando para Edmundo à medida que o trenó se afastava e gritando-lhe: na próxima vez, não se esqueça, hein? Volte logo! Edmundo estava ainda a olhar para o trenó, quando ouviu alguém chamá-lo pelo nome. Lúcia corria para ele, vindo do outro lado do bosque. Edmundo, você também entrou aqui? Não é formidável? Pois é, vejo que você tinha razão. Afinal, o guarda-roupa é mesmo mágico. Desculpe, mas onde você esteve esse tempo todo? Perguntou Edmundo. Se eu soubesse que você tinha entrado aqui, teria esperado, disse Lúcia, que estava ainda muito agitada e contente, para reparar na aspereza com que Edmundo falava. Estive almoçando com o meu bom amigo o Sr. Túminos, o fauno. Está muito bem, se a feiticeira branca não lhe fez nenhum mal por ter me deixado partir. Talvez ela não tenha desconfiado de nada. Afinal de contas, tudo pode dar certo. Quem é essa feiticeira branca? Perguntou Edmundo. Ah, é uma pessoa horrorosa, disse Lúcia. Diz que é a rainha de Nárnia, embora não tenha o direito de ser rainha. É odiada por todos os faunos e dríades, e naiades e anões e todos os animais. Pelo menos pelos que são bons. É capaz de transformar as pessoas em pedra e de fazer 1000 coisas horríveis. E por causa de um encantamento dela, aqui sempre é inverno e nunca Natal. Ela anda num trenó puxado por 2 renas e tem uma varinha na mão com uma coroa na cabeça. Edmundo, já meio incomodado por ter comido tanto manjar turco, sentiu-se ainda pior ao ouvir dizer que a dama, da qual se tornara amigo, era uma perigosa feiticeira. Mas lá no fundo o que mais desejava era voltar para fartar-se daquele maravilhoso manjar. Mas quem lhe contou essa história toda? Perguntou Edmundo. O Sr. Túminos, o fauno, respondeu Lúcia. Pois fique sabendo que a gente não deve acreditar em tudo o que dizem os faunos, falou Edmundo, querendo mostrar que sabia muito mais do que Lúcia a respeito de faunos. E quem foi que disse? Perguntou Lúcia. Todo mundo sabe disso. Pergunte a quem quiser. Mas o que não está nada bom é este frio. Vamos para casa, disse ele. Pois vamos. Estou feliz de você ter vindo. Agora eles têm de acreditar. E vai ser engraçado, disse Lúcia. Edmundo achou que não seria tão engraçado para ele. Teria de confessar perante os outros que Lúcia estava certa. E é claro que Pedro e Susana tomariam logo partido dos faunos e dos animais. E ele estava quase inteiramente do lado da feiticeira.
Além disso, não sabia o que havia de dizer ou como guardar segredo quando todos estivessem falando de Nárnia. Já tinha andado muito. De repente sentiram-se rodeados de casacos, em vez de ramos de árvores. Daí a pouco entravam na sala vazia. Você está com uma cara horrível, Edmundo, disse Lúcia. Você está passando mal? Estou me sentindo muito bem, disse Edmundo. Mas não era verdade, estava mesmo passando mal. Vamos ver onde estão Pedro e Susana. Temos muitas coisas para contar, disse Lúcia. E esse é o final do nosso capítulo 4. Então vamos ver agora se os outros vão acreditar na Lúcia e no Edmundo. Eu espero vocês no nosso próximo capítulo, que vai se chamar Outra Vez do Lado de Cá, tá bom? Beijo pra vocês e até mais.